Vamos ver. Olá, meus amigos e minhas amigas. Vocês que acompanham sempre o blog do Chicão Somavila, né? E o programa O Ponto da Política. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. É o ano da pandemia. São 19 horas e 30 minutos. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre Brasil pós-eleições municipais. Vamos falar também do voto facultativo, da urna eletrônica, eleições 2022, vereadora que foi ameaçada, e uma análise das eleições em Pinhais sobre a prefeita, enfim, sobre a eleição da prefeita e sobre a eleição dos vereadores, é evidente, né? E como eu sempre falo, o espaço aqui é aberto e democrático. Você pode participar aí com perguntas, observações, críticas ou sugestões. Evidentemente que críticas que sejam civilizadas. Elas podem ser até contra as opiniões dos nossos convidados ou do apresentador aqui, né? Mas desde que sejam civilizadas. Essas críticas violentas e virulentas, sinceramente, eu deleto e bloqueio a pessoa que age assim, porque a intenção nossa, como o blog o programa não é monetizado, enfim, e mesmo que fosse, a gente agiria da mesma forma, é para a gente tentar refletir junto, aprender junto com aquelas pessoas que gostam de falar em política, de discutir política com bom senso, né? E na conexão desta quarta-feira está Andrew Dubiela. Ele é morador da cidade de Pinhais há 7 anos. Ele é natural de Três Barras, Santa Catarina. Eu sou de Caçador. Ele é bacharel em ciência política pelo Centro Universitário Internacional Uninter, em Curitiba. E ele também é acadêmico do curso de bacharelado em Relações Internacionais pela mesma instituição. O Andrew Dubiela também é sócio-diretor da Civitas Consultoria, empresa que atua na área de análise de risco e estratégia político-eleitoral, e com foco nos estados do Paraná e Santa Catarina. Andrew também é colunista sobre política do jornal A Gazeta Três-Barrense, de Três Barras, Santa Catarina. É um jornal de circulação regional no Planalto Norte Catarinense e Sul do Paraná, além da versão digital. Ele atua também com treinamentos e desenvolvimento para a liderança. Por fim, ele tem uma grande paixão, é apaixonado por cafés, longas conversas e boas histórias. É o que nós vamos fazer hoje aqui, Andrew. Tudo bem? Seja bem-vindo e grato por ter aceitado em participar do programa. Eu que agradeço o convite, Chicão, é sempre uma satisfação discutir política, discutir a nossa sociedade, discutir ideias, e eu que agradeço, então, o convite. Legal. Vamos para frente, então. A gente sempre faz um esquentando os tamborins e tal, né? E eu peguei aqui na página da Prefeitura de Pinhais hoje, veja só, o boletim do coronavírus, né? Olha só, em Pinhais, 945 casos confirmados em monitoramento. Total de casos confirmados, 5.972 até agora, desde o início da pandemia. 4.905 casos recuperados. 122 óbitos nós temos no município de Pinhais, ou seja, dá praticamente 1%, 0,1%, né, da população, que nós temos 125 mil pessoas, né? 701 suspeitos, então nós temos um total de 1.646 pessoas. E isso a gente não fica aí culpando, isso, aquilo. Esse problema da Covid é um problema que começou lá em Brasília.
O governo federal negou, foi negando, brigou com os governadores brigaram com ele, veio para as prefeituras, e, do modo geral, falta o quê? Falta uma cabeça que pense o que fazer lá de cima e que venha cá para baixo para que essa coisa diminua, enfim. Mas, infelizmente, né, a gente tem que anunciar, evidentemente, é contra gosto até, mas a gente tem que falar, né? 945 casos confirmados em Pinhais em monitoramento. A gente tem que se alegrar com os casos recuperados, evidentemente, mas a gente tem que se preocupar com o alto índice que está aumentando. Isso não é só em Pinhais, é no Brasil inteiro, mas nós temos que cuidar do nosso lado. Cada município, né, cada cidadão, digamos assim, tem que ter sua responsabilidade. A gente vê tanta gente andando sem máscara na rua, chega a irritar, sinceramente, sem máscara, ou no queixo, ou na orelha, ou não usando. Eu, sinceramente, teve um amigo aí e tal, que até passou esses dias aqui em frente, estava ali sentado ali em frente ao jardim aqui, o cara passou, ô, Chicão, tudo bem, tudo, beleza, como é que tá? Beleza, pura, pô, sabe que eu peguei Covid? Falei, pô, o que você está fazendo aí sem máscara? Não dá mais nada, eu já estou imunizado. Está imunizado uma ova. Falei para ele, larga a mão, rapaz. Pô, não, mas daí foi minha esposa, meus filhos também, mas já estamos tudo bem, isso é uma gripezinha. Eu falei, larga a mão. Se está fazendo isso é porque você não está, ou não teve, ou não tem em sua família os mortos, não conta os mortos que esse Brasil tem e que o nosso município também tem. Então, a gente tem que se cuidar, nós temos que fazer a nossa parte enquanto cidadão. Não é isso, Andrew? Sem dúvida, Chicão. A pandemia pegou todo mundo desprevenido. Pegou as pessoas, pegou o empresariado, pegou o governo, mas quando surge um problema, a gente tem que encarar ele de frente, né? E então a gente vem percebendo que até mesmo as pessoas entram nessa onda de negar o problema, e isso vem piorando e agravando cada vez mais a situação. É muito triste noticiar esse tipo de situação, mas, por exemplo, lá na minha terra natal, em Três Barras, essa semana está tendo praticamente um óbito por dia, em uma cidade de 19 mil habitantes. Então, está uma situação muito séria, uma situação muito grave, e as pessoas precisam ter essa consciência. Sem a consciência, a situação só tende a piorar, obviamente. Acredito que teu microfone está fechado, Chicão. Opa, desculpe, você tem razão, realmente. Todos nós temos que nos cuidarmos, isso é verdade. Às vezes a gente fala, olha, você fica em casa, não sai, cara, chave, como é que eu vou fazer se eu não vou trabalhar, não como, não isso, não aquilo, não é, fica em casa quem não precisa trabalhar, né? Quem não trabalha em serviços essenciais, porque quanto menos pessoas, por exemplo, ou que possam fazer trabalhos em casa, evite de sair. Evite de sair. Eu sei que pode trabalhar em casa, evite desse espaço para as pessoas que precisam sair para trabalhar, né? Então, mas é isso aí. Vamos para frente, então, meu caro convidado. Vamos lá, então. Andrew, sobre o voto facultativo, deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar aqui, que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, ele defende a implantação do voto facultativo no Brasil. Muito bem. Vamos ver aqui, que eu quero mostrar, né, para que as pessoas vejam que não somos nós que estamos inventando essas coisas, né? Não somos nós aqui. Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa aqui, tá? Compartilhar. Tá aqui, ó. Olha só. Presidente do TSE, Barroso, defende voto facultativo.
Isso aqui foi dia 7 de dezembro, ontem, às 8h26, né? De acordo com o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, está aqui do lado, por isso que eu estou virado aqui, os altos índices de abstenção nas eleições deste ano são indicativos de que o voto no Brasil é praticamente facultativo, porque as consequências de não votar são pequenas. O modelo ideal é o voto facultativo. Em algum lugar do futuro, não muito distante, ele deve ser, afirmou. Ora, em questão do voto facultativo, não cabe a mim dizer se é legal ou não, é o entrevistado, mas nós estamos batendo um papo aqui. Agora, vai dizer que por causa da pandemia que houve abstenção, as abstenções sempre aconteceram, Andrew, né? Mas, enfim, o que você pensa sobre o voto facultativo? Veja bem, Chicão, quando a gente fala em voto obrigatório, o ministro, em certa parte, tem razão, né? O voto no Brasil, ele é obrigatório na norma, mas na prática não é isso que a gente vê. A multa é pequena, existem vários fatores, existem outras questões que influenciam, mas, né, não são assim tão relevantes. E uma segunda pergunta que tem que se fazer é se a nossa democracia tem maturidade para ter o voto facultativo. Nós estamos vendo, por exemplo, a democracia norte-americana com vários problemas, discutindo a questão da forma do voto, o presidente dizendo que não vai sair, enfim. E lá, obviamente, eles têm uma democracia muito mais efetiva do que a nossa. Nós, lembrando, né, nós temos uma democracia de 30 anos com 2 presidentes afastados em processo de impeachment. Então, isso nos mostra que, será que nosso eleitor está maduro o suficiente para ter um voto não obrigatório, mesmo que ele hoje seja obrigatório só no papel, vamos dizer assim? Então, essa é uma discussão importante que tem que ser feita. Quando o ministro fala que no futuro esse é o modelo ideal, sem sombra de dúvida, esse é o modelo ideal, né, onde a pessoa tenha a liberdade de escolher se quer votar ou não, mas em um processo muito mais consolidado, né? Por exemplo, países em que o voto não é obrigatório tendem a polarizar as eleições, porque o eleitor mais moderado, ele acaba optando por não votar no dia, certo? Isso, inclusive, é uma das explicações, por exemplo, para a eleição do Trump na eleição passada. Os eleitores mais moderados acreditavam que a então candidata Hillary Clinton ia ganhar com certa tranquilidade, e se abstrair. Os eleitores mais radicalizados acabaram indo às urnas e elegendo o presidente. Então, quando nós vemos um processo dessa magnitude, numa democracia já consolidada, como a dos Estados Unidos, nós precisamos nos refletir, fazer uma autocrítica, ver se o Brasil tem condições reais e tem maturidade política para fazer essa alteração, né, visto que o país é um país gigantesco. Existe também uma outra avaliação que se discute muito, que é, por exemplo, a dificuldade do voto. Quando o voto é obrigatório, você pega o eleitor daqui de Curitiba, que mora a 2 quadras do colégio eleitoral, né, e o voto dele vai ter o mesmo peso pela obrigatoriedade de um eleitor do interior do Acre que precisa, às vezes, andar 5 quilômetros para chegar no colégio eleitoral. Quando o voto não é obrigatório, é óbvio que a tendência é de que essas regiões se abstenham mais e acabem perdendo representatividade, perdendo a vontade de votar e refletindo isso no resultado das eleições, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E isso pode realmente, o voto facultativo, antes de preparar bem a população, de preparar bem a todos nós sobre as consequências disso, realmente pode afastar e as pessoas podem afastar o interesse das pessoas em querer as coisas melhores, em querer participar de uma eleição e escolher seus candidatos, enfim. Porque mesmo votando, a gente às vezes erra no voto, a maneira de dizer, né? Agora, se imagine mesmo se as pessoas tiverem, não, voto facultativo, eu não vou votar e acabou.
né? Não vou. Na Venezuela, o voto é facultativo, né? E dá briga lá. Você vê o Guaidó, o pessoal que está contra o Maduro lá, enfim, eles fizeram de tudo para o pessoal não ir votar também, né? Entende? Então, e depois ficam chiando, não, porque é isso, porque é aquilo, porque não, porque teve fraudes, isso e aquilo. E eu acho que isso realmente empobrece a participação política, a participação do cidadão. Deixa eu ver aqui, quem que está conosco aqui? Olá, Wilson Ribeiro, Wilson Tocarrinho, boa noite, meu amigo, boa noite, Wilson. Wilson Ribeiro, Andrew Dubiela, ele é o Wilson do Carrinho, que ele saiu candidato a vereador pelo PCdoB aqui em Pinhais, eu fiz uma entrevista com ele. E agora ele está com um projeto, quer dizer, há 5 anos já que ele vem fazendo isso, um legado da sogra dele, ele se veste de Papai Noel todos os anos, etc. e tal. E eu fiz uma entrevista com ele esse dia, está no YouTube, está no blog também, onde ele está arrecadando aí, quem puder ajudar ele, né, pode acessar o blog do Chicão Somavila, ou então no YouTube, né, nesse endereço aqui, ó. Esse endereço aqui, a minha página TV, o Ponto da Política, que está lá a matéria que eu fiz com ele, a entrevista, onde ele tem o endereço, quem pode entregar brinquedo, comida, roupinha, alguma coisa assim. É uma pessoa muito, muito bacana. Então, mas tem uma situação muito interessante, que eu vi uma matéria tua, até que você disse que você é colunista, né, do Três Barrense, né, da Gazeta Três Barrense, e tem a tua matéria lá, que eu achei bastante interessante, né, que você fala sobre urna eletrônica. Quem confia? Este é o título da tua matéria, que eu vou mostrar aqui, eu vou ler até para o pessoal conhecer e tal, e depois você comentar, muito interessante, eu achei. Está aqui, ó, a Gazeta Três Barrense, né, online e tal, está aqui, urna eletrônica, quem confia? Está aqui, ó, Andrew Dubiela, né, urna eletrônica, quem confia? Então, está aqui, ele diz, ó, escrito por Andrew Dubiela, em todas as eleições desde o ano de 2000, o Brasil utiliza a famosa urna eletrônica, né, de votação. Contudo, em todos os pleitos surgem comentários e notícias a respeito da segurança do aparelho. Como não sou técnico, diz tua matéria, da área, não posso emitir opinião se elas são seguras ou não, né? Mas deixa eu puxar mais para cá, mas quero propor aqui um exercício sobre o reflexo desta desconfiança no processo democrático. Vemos com frequência o eleitor em dúvida de seu voto, sobre seu voto, se foi computado. Deixa eu aumentar aqui, vamos ver se aumenta até para os... Aí, aumenta para todo mundo aí. Se foi computado corretamente. Se votou corretamente e se o sistema funcionou corretamente. Com isso, já existe uma proposta de impressão do voto, onde, após realizar a votação de forma eletrônica, a urna imprime uma cédula com o voto para conferência pelo eleitor e, em seguida, deposita a referida cédula na urna de lona tradicional da época. Né? Com isso, sem o eleitor ter contato com a cédula, sendo assim uma forma de tomar processo transparente que permita a recontagem dos votos, caso solicitado. Tudo isso, né, como você falou, sem o eleitor ter contado a célula. Tudo bem. Porém, sempre existe alguém querendo desviar as boas ideias. E como já existem movimentos claramente mal intencionados que querem ainda mais, ou seja, que a urna imprima um comprovante do seu voto para o eleitor levar consigo. Aqui você observa bem, isso claramente é um movimento que tenta usar o processo para impor o verdadeiro, abre aspas, voto de cabresto tecnológico, fecha aspas, onde o eleitor acabará muitas vezes coagido a apresentar o comprovante após votar. Imagine você votar e em seguida ser cobrado, por exemplo, pelo seu chefe do trabalho e apresentar o comprovante do voto no candidato que ele indicou. Ou seja, o voto não seria mais secreto pelo processo. Né? Outro importante
outro ponto importante é termos cuidado e simplesmente não demonizar a urna eletrônica. Lembremos que a mesma urna eletrônica elegeu Lula, Dilma, Bolsonaro, presidentes do Brasil, claro, podia botar um monte ali, Sarney, Collor, enfim, quer dizer, eles não, né, mas que já não existia, né? Elegeu, reelegeu e depois talvez não elegeu inúmeros vereadores, deputados, prefeitos, etc. O que nos mostra que se tal sistema fosse corrompido, iríamos eleger sempre os mesmos em todas as esferas. Assim como ocorre em países com eleições problemáticas, como Coreia do Norte, sim, lá existem eleições, onde só existe um candidato à presidência, e este conquista 100% dos votos. No mínimo curioso, não é mesmo? Daí você termina aqui. Por fim, você diz, este texto tem como intenção mostrar que transparência é importante no processo democrático, porém sempre sem comprometer o sigilo do voto, que com certeza é a maior arma do cidadão na busca por mudanças reais da sociedade. Antes de mais nada, quero te dar os parabéns pela matéria, né? Obrigado. Muito bem colocada mesmo, né? É isso aí que o voto impresso realmente tem essas problemáticas, né? Sim, Chicão. Veja bem, a ideia do voto impresso, ela é uma ideia legítima, porque nós não temos conhecimento técnico sobre o processo da urna eletrônica para todo mundo afirmar que ela é segura ou não. As pessoas que têm conhecimento técnico afirmam que sim, algumas afirmam que não, mas a ideia do voto impresso, ela vem para trazer transparência para esse processo. O que não pode acontecer é desvirtuar essa ideia, desvirtuar a boa ideia, com movimentos que já têm dizendo que eu tenho direito, assim como eu tenho direito de ter a nota fiscal do que eu compro, eu tenho direito de levar um ticket dizendo que eu votei em candidato A ou candidato B. Essa ideia é absolutamente absurda, tendo em vista que o processo de transparência no voto é importante, mas ele não pode suprimir o sigilo do voto, né? Retornamos ao item que a gente estava falando anteriormente. Nós temos maturidade na nossa democracia para ter um processo dessa natureza. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, da pessoa andar com um ticket mostrando que votou em candidato A ou candidato B. Por isso, na dúvida de você criar o risco em criar o voto impresso sem o eleitor levar o comprovante, e para que no meio da implantação desse processo se desvirtue a ideia e daqui a pouco alguém consiga, no nosso país, impor a ideia de levar o voto impresso para casa, aí é melhor, então, permanecer como está, né? O processo de amadurecimento da democracia, ele é ocasionado a longo prazo, né? As dúvidas sobre a urna eletrônica sempre existiram, porém nunca existiu comprovação de que existiu uma fraude ou não, né? É aquilo que eu disse ali, a mesma urna que elegeu Lula, elegeu Dilma, e depois elegeu Bolsonaro, e elegeu governadores pelo país inteiro, e não reelegeu, e enfim. Então, o processo, né, na visão, como eu disse, eu não tenho conhecimento técnico da questão da máquina, mas no processo sobre a democracia, ela tem que existir um avanço, mas um avanço consistente, um avanço que não acabe, para avançar de um lado, destruir o outro do processo eleitoral, né? Perfeito, perfeito. Gostei da observação que você falou ali, que pode ser um cabresto, né? O voto de cabresto tecnológico, e é verdade. É verdade, o cidadão chega lá, e outra, para vender voto vai ser fácil. Sem dúvida. Para, como antigamente acontecia, não sei hoje, né? O cara rasgava uma nota de 50 ou de 100, né, no meio, ó, vai lá, vota em mim. Né? Daí o cara via, eu votei, dava outra, né? Ou se eu me eleger, você passa lá em casa pegar outra metade. Agora não, o cara pega uma nota de 50, de 100 aí, fica ali, ó, vai lá votar, tá aqui a metade. Se você trouxer o comprovante aqui com o meu nome, eu te dou outra metade. É uma faca, como dizia o Vicente Mateus, né, que era o presidente do Corinthians, é uma faca de dois legumes. Né? Uma faca de dois legumes.
Então, tentaram fazer isso com o celular, né? Incentivando as pessoas a entrarem com o aparelho celular na hora do voto, filmar ou fotografar a tela da urna e depois vir mostrar, né? Então, você veja que a má intenção já existe nesse processo, já existe desde o começo da nossa democracia. Então, a gente tem que criar mecanismos de vetar esse tipo de prática, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui na minha página pessoal, que ela não aparece ali. A Tânia Mara Vigílio dos Santos está aqui com a gente, dando uma boa noite. A Tânia Mara, muito obrigado aí pela participação. Se vocês puderem compartilhar aí a nossa live, é muito legal, bacana, para que mais pessoas conheçam aí, né, as colocações, os comentários dos nossos convidados, né? Hoje aqui o Andrew Dubiela, e também, evidentemente, do nosso trabalho. Se puderem compartilhar, dar uns likes, curtir, que mais pessoas ficam conhecendo, o alcance aumenta. Deixa eu ver aqui quem está aqui, ó. A Tânia Pastor, boa noite, Chico. A Tânia Pastorello está sempre me acompanhando aí, minha amiga, estudamos juntos no ginasial, faz tempo. Lá de Foz do Iguaçu, a Tânia Pastorello, muito querida, uma amiga bacana, família muito legal lá de Foz do Iguaçu. Um grande abraço, Tânia, para você e toda a tua família aí, legal? Então, e nós vamos indo para frente. Sobre essas eleições municipais, né, elas digamos assim, o Centrão foi o grande vencedor das eleições, né? O Centrão foi, né? E segundo a matéria que eu vou mostrar aqui da BBC News, as eleições municipais marcam a volta da política tradicional, mas não são o fim do bolsonarismo, dizem analistas. Eu também acredito que não é o fim, não, né? Mas dizer que volta à política tradicional, mas isso aí sempre existiu. Eu não sei se um dia ela saiu da tradição, né? Deixa eu mostrar aqui. Quero ler aqui, André. Veja só. A matéria aqui é de 29 de novembro, mas eleições municipais marcam a volta da política tradicional, mas não o fim do bolsonarismo, dizem os analistas, né? Na direção oposta de 2016 e 2018, quando as eleições foram marcadas pela onda da antipolítica, as disputas municipais de 2020 deram espaço à vitória da política tradicional, em especial de candidatos de partidos do chamado Centrão e de centro-direita, afirmam analistas ouvidos pela BBC News do Brasil, né? O Democrata saiu como grande vencedor, o DEM, né? E com a eleição de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, coroando o bom desempenho do partido no primeiro turno, quando a sigla já tinha levado 3 capitais, Salvador, Curitiba e Florianópolis, e outras 456 prefeituras. Mas eu pergunto para você, o que você acha disso? As eleições municipais marcaram a volta da política tradicional. Essa política tradicional um dia saiu de circulação, eu fico meio vendido nessa. Será que saiu mesmo? Olha, Chicão, eu acredito que a política tradicional ela saiu da comunicação política, mas não da política. As campanhas eleitorais de 2016, 2018, elas foram condicionadas a mostrar pessoas que estavam afastadas da política, que não eram políticos, os chamados outsiders, pessoas que não, todas aleatórias, mas que acabaram entrando no meio político. Isso nem sempre é verdade, né? Por exemplo, quando a gente diz que João Dória é um antipolítico, ele foi, se eu não estou enganado, o presidente da Embratur nos anos 80, 90. Então, o pai dele foi um marqueteiro político muito conceituado. Então, ele não era um antipolítico. O pai dele foi exilado, inclusive, né? Sim, sim. Então, ele tinha uma vivência política, ele não era um executivo de empresas que simplesmente deixou ali
a caneta dele num escritório empresarial e foi assumir uma campanha eleitoral para ser prefeito de São Paulo e depois, sucessivamente, governador de estado. O marketing político, ele trata muito disso, de entender o que a população quer para mostrar uma comunicação que leve para aquilo. Então, não necessariamente o candidato concorda com aquilo, não necessariamente o candidato é aquilo que ele está falando. Exemplo do caso do Bolsonaro, ele ficou 30 anos dentro do Congresso, então ele não pode ser um antipolítico. Ele estava dentro do processo, ele foi eleito dentro do processo, ele estava ali aguardando simplesmente o momento correto para se expor para um cargo maior, né? Então, 2016, 2018, a população queria, talvez, o antipolítico, e quem sabe agora, né, ela está percebendo que esses antipolíticos que ela elegeu, na verdade, não são antipolíticos, eles são políticos tradicionais que talvez estivessem afastados ou estivessem um pouco apagados e que usaram essa roupagem. Claro, existem casos específicos que realmente são pessoas totalmente aleatórias que entram na política e acabam se dando bem, tendo sucesso eleitoral. Mas essa massa, essa grande quantidade de pessoas que eles citam como o antipolítico, como a pessoa externa ao ambiente político, elas são, na verdade, uma roupagem para que ele entre e consiga ter o sucesso eleitoral que ele precisa, né? E sem sombra de dúvida, o Centrão foi o grande vencedor dessas eleições, mas também a gente tem que lembrar que existiu um movimento anterior às eleições, que é muito sério, que é a janela partidária, né? Nós podemos, por exemplo, citar o próprio exemplo da prefeita de Pinhais, da prefeita Marli. Ela era do PDT, né? E na janela partidária ela acaba saindo do PDT e migrando para o PSD, um partido bem mais ao centro. Então, não existiu uma mudança partidária no resultado eleitoral. Uma mudança fisiológica, física da pessoa do resultado eleitoral. Existiu uma mudança partidária, entendeu? Por quê? Porque os políticos tradicionais, os prefeitos até então, veem na janela partidária uma boa oportunidade de conseguir se aproximar ou do governo do estado, do governo federal, e isso gera essas questões. Muitos dos que concorreram à reeleição conseguiram sucesso eleitoral, eles se reelegeram nessa eleição. Um índice muito maior do que na eleição passada. Então, o nosso eleitor está mais conservador, vamos dizer assim, mas essas mudanças no quadro partidário têm, na minha análise, tem muito mais a ver com as mudanças de partido dos candidatos do que propriamente dito dizer que um partido cresceu ou o outro minguou, né? Perfeito, realmente, né? E a ciência política mesmo, ela diz, nos estudos, enfim, nas análises, que a tendência, isso tem pesquisas, enfim, a tendência de personalidades políticas de esquerda irem para a direita é muito maior do que alguém de direita vir para a esquerda, né? Sim, sem dúvida. É uma situação que você não falou. O Luizão mesmo aqui de Pinhais, prefeito, ficou 30 e poucos anos no PT, de repente migrou para onde? Para o PRB, hoje os republicanos, né? Entende? Era de esquerda e foi para a direita. A Marli teve no MDB, teve no PV, era do PSC, lá a primeira eleição dela foi pelo PSC, ou PSC ou PSL, uma coisa, um dos dois, porque há muito tempo a gente não lembra. Eu tenho, inclusive, essas informações no meu blog, na dissertação, no trabalho de conclusão de curso que eu fiz sobre a fundação do PDT em Pinhais, né? E daí eu conto a história lá, desde 92 até 2000, mais ou menos. Então, realmente, esse é um problema muito danado, e as pessoas, como se falou, mudam fisicamente, porque ideologicamente talvez estivessem no lugar errado, ou conseguiram, entre aspas, né, mascarar por um bom tempo que tinham aquela ideologia, talvez seja isso.
Outra opção, evidentemente, outra que pode ser, é a desesperada vontade, desejo de sobreviver na política. Exato. Né? Também, né? Pode ser. Exato, é uma questão pragmática. Eu preciso me aproximar de estruturas maiores para conseguir me manter no poder, né? Aí fazem coligações enormes que juntam desde a esquerda à direita e para conseguir manter aquela posição no executivo, geralmente. É aquela famosa salada de siglas partidárias, né? Deixa eu ver quem que está aqui. Jussara Ferreira, uma boa noite para você, amigo. Aí, ó, o Marcelinho da Saúde, ela apoiou o Marcelinho da Saúde, a Jussara Ferreira aí, está dando um abraço para nós aí, né? Um grande abraço para você, obrigado, Jussara. Se vocês puderem compartilhar essa live, a gente agradece bastante a todos vocês. Quem mais que curtiu aqui? O Fábio Faveri, o doutor Fábio Faveri, ele... Faveri, né? E advogado aqui de Pinhais também, faz parte do PDT. Um grande abraço, obrigado pela presença. E nós vamos indo aqui. E a esquerda, tem uma outra matéria aqui também, que eu peguei no site 247, que diz o seguinte, uma coluna de Luiz Felipe Miguel sobre 2022. Na esquerda só há espaço para uma candidatura competitiva. Aí o bicho pega, uma candidatura, se eu tirar ali, por essa aqui... Vamos ver aqui a matéria dele e vamos bater um papo sobre isso também, que é legal a gente trazer a matéria para discutir, né? Sim, sem dúvida. Tem a tua matéria, muito legal, a tua matéria sobre a urna eletrônica aí, né? Ó, Luiz Felipe Miguel, ele diz aqui, à esquerda, né, para a esquerda, há espaço apenas para uma candidatura competitiva, que concentrará os votos, diz cientista político Luiz Felipe Miguel. Será a candidatura que Lula apoiar? Entre aspas, né? Segundo analistas, abre aspas, dificilmente uma manobra como a de Lula em 2018, que suprimiu o apoio do PSB a Ciro, vingará outra vez. Mas Ciro terá que ser capaz também de costurar múltiplos apoios. Diz ele aqui, essa a armadilha da política eleitoral, que canaliza nossas energias e nossas esperanças para uma disputa estruturalmente enviesada a favor de quem controla o dinheiro e a informação. Veja só. É fácil prever que Bolsonaro estará no segundo turno, partindo de cerca de 1/3 dos votos. Ele hoje não tem partido, mas tem a força que lhe dão o balcão de negócios presidenciais e a atração exercida pelos favoritos, além dos pequenos partidos aliados a ele, como o PLTB e Patriota, como já conta já com os republicanos, provavelmente como progressistas e PTB. O republicanos é certeza, porque os dois filhos deles, o Carluxo e o Flávio Bolsonaro, já estão lá, né? Em suma, é um presidente no cargo disputando a reeleição. Com uma base partidária forte, dá para esperar que faça algo em torno de 35 a 40 votos no primeiro turno. A parte do PSL, que se desgarrou de Bolsonaro, ficará entre se recompor com ele ou seguir o caminho de Alexandre Frota e Adelina Dória. E a matéria vai indo para frente ali, né? Então, o que você acha dessa matéria? A esquerda tem mesmo espaço para um só nome? Como que você vê isso? E também a colocação do cientista político, né, Luiz Felipe Miguel, sobre essa força eleitoral do Bolsonaro, que ele tem, não tem como negar, né? Sim, sem dúvida, Chicão. Exemplo disso é que o próprio partido, o Progressistas, já fez convite público para o presidente ir para lá, que eles estão de portas abertas para ele, né? Isso o presidente do partido já ensaiou já 2 ou 3 vezes. O que acontece?
O presidente Bolsonaro, nessa eleição, algumas análises dizem que ele saiu derrotado, outras dizem que não. Na minha percepção, ele meio que saiu num 0-0. Ele não conseguiu eleger com facilidade os candidatos dele, mas ele não é um candidato que depende da estrutura partidária para ter os seus votos. Ele está no governo, né? Ele está com a máquina, ele está com a caneta na mão. Diferentemente do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que mesmo não assumindo, né, eles negam com veemência, mas eles estão sufocando. O processo eleitoral municipal fez o Partido dos Trabalhadores dar uma sufocada. Então, eles precisam fazer uma autocrítica para conseguir voltar a correr, voltar a ser competitivos. Naturalmente, a gente percebe que o Partido dos Trabalhadores, ele trabalha na ideia de fazer uma frente ampla, né? Mas essa frente ampla tem que ser com eles à frente da frente ampla. Então, é aí que dificulta o processo, né? Quando você fala para fazer uma frente ampla, chama partidos de esquerda para compor, mas diz, não, mas o PT tem história, então vocês têm que respeitar a história do PT, se curvar a nós e deixar que a gente conduza o processo. Então, não é uma frente ampla, é uma coligação com o PT, né? E eles criaram essa ideia e eles vêm dificultando uma aliança competitiva na esquerda. E, naturalmente, vai ser a única aliança competitiva da esquerda vai ser quem o Lula apoiar, certo? Só que aí o que acontece? Visualizando essa questão, Ciro Gomes, por exemplo, já começa a conversar com outros partidos mais ao centro, né? Já tem uma aproximação já histórica com o PSB, que também é da centro-esquerda, mas também já começa a conversar com o próprio Democratas, né? PSD, enfim, surgiu a ideia do prefeito de Belo Horizonte, o Calil, ser vice do Ciro, já tem alguns comentários sobre isso na internet. Então, vamos brincar assim, quem bagunça todo o parquinho é o Partido dos Trabalhadores, que ele impõe a vontade dele e acaba não abrindo para o diálogo ou para a autocrítica para tentar fazer uma ampla frente que venha competir de verdade com o Bolsonaro. O que vai acontecer? Naturalmente, o Bolsonaro vai estar no segundo turno, né? Principalmente tendo em vista essa ida do Ciro conversar mais à centro-esquerda e ao centro, né? Vamos dizer assim, a falta de humildade do Partido dos Trabalhadores em sentar para conversar com os demais partidos sem impor uma candidatura deles, e isso vai acabar dificultando. Aí tem mais a pulverização, Dória e outros candidatos que vão acabar saindo, né? Pelo peso da máquina, sem dúvida, eu acredito que o Bolsonaro realmente, eu concordo com a colocação do autor ali da matéria, onde ele diz que o Bolsonaro tem naturalmente 35% a 40% dos votos no primeiro turno. Isso eu acredito só se um meteoro cair no Brasil e mudar toda a nossa política aqui do país, mas naturalmente eu acredito que ele tenha essa capilaridade dos 35%, 40%. Segundo turno é outra eleição, né? Segundo turno a gente não sabe como os agentes se comportam, é uma eleição mais barra pesada, vamos chamar assim, né? E aí é uma outra história. Mas no primeiro turno, naturalmente, o Bolsonaro vai ter os seus 35%, 40%. Ciro está tentando correr com o centro para se tornar competitivo. E Lula também tem seus 20%, 25% ali que ele vai impor em algum candidato, né? Fala-se até no próprio Haddad, e novamente, e vai impor e vai ficar nessa disputa ali, correndo o risco de naturalmente o PT ir para o segundo turno, se o Ciro não conseguir se viabilizar. E aí eu acredito que com base no resultado eleitoral das municipais desse ano, o Bolsonaro vai ser reeleito, se ele concorrer contra um candidato do PT, ele vai ser reeleito naturalmente por conta da onda antipetista, enfim. Realmente, eu acho que a esquerda, o centro-esquerda, ela, não sei, a esquerda, a centro-esquerda, talvez até tenham que se aliar junto aí, se aliar, evidentemente, com centro-direita, e escolher os partidos. Eu viria aí DEM, PSDB, esses partidos, né?
pode ser que venha acontecer isso. Agora, se realmente a centro-esquerda e a esquerda não se unirem mesmo, e a centro-direita, o centro-direito, não digo o centrão, mas os partidos de centro-direita, se não se unirem aí, perdem a eleição. Realmente Para ficar mais claro, vamos dizer assim, que Lula, Ciro Gomes e João Dória têm que tomar um café os três. Sem dúvida, com biscoitinho. E uma conversa bastante longa. Sim, legal. Eles têm que definir quem eles querem, o que eles querem para o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Ou ser competitivo. Como diziam no passado, os caras iam votar num partido ou em outro. Então, os três, claro, o Carlos Lupe, presidente do PDT, né? Eles têm que sentar lá, o PSDB, o DEM, o PDT e o PT, e todos eles botar o dedo no nariz assim e conversar entre eles para se acertar. Né? Exatamente. Deixa eu ver aqui quem está aqui conosco. Aqui. O Álvaro Giovenardi, boa noite, Chicão e convidado. Álvaro Giovenardi, lá de São Paulo, professor da rede municipal. Márcia Heleno, boa noite a todos de Curitiba, muito obrigado, Márcia Heleno. Michele Siqueira, boa noite a todos. Obrigado, Michele, muito obrigado aí. E a gente pede aí para vocês, pessoal, se vocês puderem compartilhar essa nossa live aí, para que mais pessoas conheçam o nosso convidado, os comentários dele, enfim, né? O que ele tem a dizer, as colocações, e conheçam o nosso trabalho também, sem dúvida nenhuma. Agora é o seguinte, olha só, nós tivemos uma primeira vereadora negra eleita em Curitiba. Ela diz, a Carol D'Artora, diz ser criminoso negar racismo estrutural, diz aqui a candidata do PT, Carol D'Artora, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui a matéria. Na coluna da André Sadi, do G1, comentarista política da Rede Globo, né? Está aqui, ó, por André Sadi, que ela cobre dos bastidores de Brasília para o jornal Hoje, TV Globo, da Globo News, e apresentam o programa Em Foco da Globo News e integram o Papo de Política do G1. O que ela diz? Primeira vereadora negra eleita em Curitiba diz ser, abre aspas, né, criminoso o prefeito Greca negar racismo estrutural. A matéria dela diz o seguinte, é bem curtinha aqui, eu vou ler. A vereadora eleita Carol D'Artora, PT, rebateu neste final de semana, em suas redes sociais, a entrevista do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do DEM, ao programa Em Foco, na Globo News, a respeito do racismo estrutural. No programa, Greca disse discordar da vereadora, a primeira negra eleita para a Câmara Municipal de Curitiba, de que exista hoje no Brasil o racismo estrutural. Para a vereadora, a declaração é criminosa, diz, olha só. Ao blog, ela disse que a existência do racismo estrutural não só existe, como é cruel, mata, e está presente na desigualdade do Brasil. Além de chamar de erro, Greca fazer referência ao que ela chama de, abre aspas, racismo cordial, né? Além de chamar, então vou ler de volta aqui, que o blog disse ainda, abre aspas, que a existência do racismo estrutural não só existe, como é cruel, mata, e está presente na desigualdade no Brasil. Além de chamar de erro do Greca, fazer referência ao que ela chama de racismo cordial, ela disse que é um erro. Na entrevista, a Greca disse que conviveu com negros quando jovem, como a engenheira Enedina Marques, que era amiga de seu pai. Como administrador público, o prefeito precisa ter um olhar para as diferenças na cidade. É desumano, diz ela. Sobre a demora para Curitiba eleger a primeira vereadora negra, ela diz que foram as barreiras do sexismo e racismo. É uma dupla discriminação, diz ela. E eu tenho uma outra aqui, também uma outra matéria, que eu gostaria, antes de você partir para os seus comentários, que é da Tribuna. Quero mostrar aqui que é um jornal aqui, né, também, claro, aqui do Paraná,
que traz também, enfoca essa mesma situação também aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Não vou ser Tribuna do Paraná, dia 6/12, né? Portanto, há 3 dias atrás. Não vou ser a próxima Marielle, diz Carol D'Artora após ameaça de morte. Carol D'Artora, a primeira mulher negra a se eleger vereadora de Curitiba, tornou público uma ameaça de morte recebida neste domingo, 6, e os ataques racistas que vem sofrendo desde o resultado das últimas eleições municipais. Em seus perfis no Facebook e no Twitter, a política de 37 anos, filiada ao Partido dos Trabalhadores, expôs uma mensagem recebida por e-mail em que é ofendida e tem sua vida colocada em risco. Não quero ser a próxima Marielle, não serei, desabafou a ativista racial, que vai ocupar uma das cadeiras na Câmara Municipal de Curitiba. Aqui diz aqui, ó, uma das matérias. Sua aberração, macaca fedorenta, cabelo ninho de mafagafos, diz aqui a ameaça. Enquanto você ganha um salário de vereador, apesar de ser uma macaca, eu estou desempregado, minha esposa está com câncer de mama e estamos vivendo do auxílio emergencial. Eu juro que vou comprar uma pistola 9mm no Morro do Engenho, aqui no Rio de Janeiro, e uma passagem só de ida para Curitiba. Eu vou te matar, eu já tenho todos os seus dados, eu vou aparecer aí na sua casa. E o cara dá o nome da rua, tudo aqui, só que a matéria, os caras pincelaram por cima ali, para não dar, evidente. Depois de meter uma bala na sua nuca, da sua cara e matar qualquer um que estiver junto com você, vou meter uma bala na minha cabeça. Não adianta avisar a polícia ou andar com segurança. Nada no mundo vai me impedir de matar alguém. E assim vai um monte de ameaças, entende? E daí veio o Greca dizer que não existe racismo, que isso, que aquilo, que não sei o quê. André, o que dizer de umas ameaças dela e o que dizer dessas colocações do prefeito Rafael Greca? Olha, Chicão, eu não quero parecer indelicado com o prefeito Greca, mas ele só poderia afirmar se existe racismo ou não em Curitiba se ele fosse negro. É óbvio que ele não vê racismo. Né? Veja bem, ele cita a Enedina Marques. A Enedina Marques, na infância, ela estudou no colégio particular, pago por um delegado, um major, salvo engano, que era patrão da sua mãe, certo? O que isso prova? Isso prova que se ela estivesse nas condições em que ela foi imposta pela própria cor, ela talvez não fosse engenheira. Ela precisou quebrar uma regra, tá entendendo? Ela precisou quebrar uma regra da imposição dela pela cor, que foi ter estudado em escola particular bancada pelo patrão da mãe, porque o patrão queria que ela fosse com a filha para a escola, e óbvio, vários outros esforços, não estou aqui dizendo que foi só isso, mas vários outros esforços. Ela foi professora, andou pelo estado, né? Se matriculou no curso, estudou de verdade, se formou, e aí vinha outra pergunta. Se ela não fosse engenheira, ela iria circular dentro da casa dos Greca? Então, o prefeito tem que fazer essa análise. Boa pergunta. Ele não pode afirmar que ela que existe ou deixa de existir racismo estrutural em Curitiba, ele branco circulando na Boca Maldita, no Batel. Ele não pode limitar Curitiba àquela vivência dele, certo? Quando nós vemos pesquisas em que são apresentadas fotos, por exemplo, de um homem de terno negro, e as pessoas dizem que ele é motorista, porteiro, vigia, e quando mostra a foto de um homem branco de terno, diz que ele é advogado, que ele é empresário, executivo, e isso nos mostra que o racismo está intrínseco já na formação social do indivíduo. A percepção dele social já é contaminada.
Então, usar um exemplo, por exemplo, da engenheira Enedina Marques, que é um exemplo muito importante. Outro fato da própria Enedina, que pouca gente comenta, é que ela trabalhava armada, porque senão os homens não a respeitavam. Ela, sendo engenheira, os funcionários não a respeitavam, e ela precisava trabalhar armada. Então, Chicão, quem pode responder se o racismo estrutural existe ou não existe são os negros. Se a vereadora se identifica como negra e afirma que existe o racismo estrutural, na opinião dela que eu preciso convergir. Eu nunca fui abordado dentro de uma loja, eu fui revistado pela polícia uma vez na vida, circulando de ônibus, e o policial me pediu desculpa. Eu desafio achar um negro que foi revistado pela polícia e que o policial pediu desculpa para ele. Então, a nossa sociedade, ela impõe isso mesmo. Ela impõe e faz a gente formar. Muitos de nós somos preconceituosos em desconstrução. Nós precisamos fazer essa autocrítica. É muito natural que isso seja formado na sociedade, que a criança cresça já percebendo isso, que torne um adolescente, e aí gera esse tipo de situação. Ele está num momento naturalmente fragilizado, com esposa doente e tudo, e aí ele precisa descontar em alguém, ele não desconta em alguém branco. Por que ele não ameaçou alguém branco? Por que ele não ameaçou, sei lá, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, dizendo, olha, estou desempregado? Ele ameaçou uma vereadora negra, porque ele trata totalmente como um objeto, como alguém que não é uma pessoa, né? Então, eu acredito que a fala do Greco é muito infeliz. Ela mostra, assim, uma relativização tão ruim para o processo, né? E que importante que Curitiba elegeu uma vereadora negra. Isso é muito importante para começar a trazer essa discussão para dentro da Câmara de Vereadores, assim como tem que trazer para dentro da Assembleia, assim como tem que trazer para dentro do Congresso, do Senado, enfim, porque não se cabe você avaliar as pessoas pela cor da pele, e eu opinar por uma vivência da pessoa que se identifica como negra. Eu não posso afirmar se existe ou não racismo estrutural no Brasil. Quando você vê que são raros os casos das pessoas negras que ascendem socialmente, por que causa mais espanto o ministro do Supremo, que me foge o nome, o Joaquim Barbosa? Por que causa mais espanto ter um Joaquim Barbosa lá no Supremo ou ter outros tantos brancos que passaram por lá? Deveria causar mais espanto que num país de maioria identificado como negra e parda, ter passado só um com relevância no Supremo. Então, essa discussão tem que ser feita, e uma coisa que eu acho que é um problema é essa pauta ser monopolizada por lado A ou lado B. A esquerda tem mais familiaridade com essa pauta, e aí ela absorve e fica parecendo que é uma pauta só dela. Então, a direita acaba olhando e dizendo, não, nós somos contra isso, mesmo parecendo absurdo, mas nós somos contra. Aí começa esses papos de que racismo é mimimi, que não sei o quê. E aí, quando combate ao racismo, combate ao machismo, defesa do meio ambiente, são pautas de civilização, não são pautas da direita ou da esquerda. São pautas que mostram se nós somos civilizados ou não. Então, todos deveriam defender o combate ao racismo, o combate ao machismo, a defesa do meio ambiente, por exemplo, o combate à homofobia, mas todos deveriam defender. Agora, daí, quando um lado absorve como uma pauta própria, e que eles dizem que só eles são os defensores dessa pauta, o lado oposto, em reação, começa a criticar, começa a mostrar algo que não é verdade.
E isso só é prejudicial. Isso só mostra que a gente retornamos ao começo da nossa conversa, só mostra que nós não temos maturidade como sociedade ainda Isso no aí. Brasil. Isso aí, legal, muito bacana mesmo. Deixa eu ver aqui, por isso que é importante, pessoal, a gente pede para que vocês puderem dar os likes aí ou compartilhar a nossa live, para que mais pessoas vejam, ouçam, assistam as colocações dos nossos convidados aí, ok? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Misael Caetano, essa pauta do movimento negro, o doutor Misael Caetano, meu amigo, tem um programa sempre aqui na Rádio Cultura de Curitiba, né? E a gente está sempre trocando figurinhas, conversando aí, né? Misael Caetano dando boa noite aqui para a gente, né? Eu quero fazer uma rápida observação aqui. Você veja só, minha esposa é descendente de negro, né? Os pais dela descendente de mineiro e tal, moraram em Siqueira Campos e tudo, enfim. E, claro, nós casamos, tivemos um filho, o filho nasceu branco, né? Cabelinho enroladinho, branco, olhos verdes, hoje já está com 40 e poucos anos. Nasceu branco tudo. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, na época, na administração, lá em Curitiba, lá na Farid Suruj, e ela foi passear com o nosso filho e tal, que era pequeno, andava pouquinho, carregava no colo e tudo. Uma mulher, de repente, ela andando, quando viu uma mulher com a polícia atrás. Chegou e falou, ela aqui, ó. Daí falou, o que foi? Não, a senhora tem documento do filho, isso e aquilo, então ela começou a tremer. Não, porque assim, não, mostrou, tá aqui, tal. Claro, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, não tinha, que, pô, sim. Sabe, para pedir um socorro, nada, pegou, sabe, bicho? E uma outra vez, uma filha minha daí, também, tinha 3 anos de idade, hoje já está com seus 30 e poucos, quebrou o dedinho. Aí tinha meu cunhado, minha cunhada estavam aqui em casa, e minha cunhada é branca, o cunhado é meio moreno, assim, também, que nem é meio morena. E tal. Aí, minha cunhada foi com ela numa clínica aí em Curitiba para ver aquilo e tal. E daí, ela estava fazendo a ficha lá e tal, a mulher, a secretária fazendo a ficha lá, não sei o quê e tal. Daí, na hora que o médico chamou, o que a secretária fez? Moça, pode passar a criança para a mãe. Ela falou, não, a mãe sou eu. Você veja, esse tipo de coisa é só quem não passa para dizer que é mimimi. É só pessoa imbecil, ignorante, insensível, que diz que não existe o racismo estrutural no país. Aqui o doutor Misael Caetano, o combate ao racismo é do povo negro. É isso aí mesmo, o combate está certo, é isso aí. Olha aí, ele fala assim, ó, Chicão, fui o primeiro presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Sim, eu sei disso, tranquilo, já. Legal, bacana mesmo, bacana. Um dia, vamos uma hora dessa aí, meu amigo Misael Caetano, advogado, vamos fazer uma live aí para a gente falar sobre isso também, né? Deixa eu ver. Sem dúvida. Então, Andrew, é o seguinte, tem mais 2 perguntas aqui para nós encerrarmos o programa, né? A opinião pública de Pinhais, vamos falar aqui sobre a eleição de Pinhais. A opinião pública, o que ela fez? Ela aprovou aí a Marli Paulino, deu mais 4 anos de liberdade para ela, né? Claro, como prefeita, né? E um detalhe, né? Que ela atingiu 50% a mais de votos do que o segundo colocado. Eu peço, como que você analisa a vontade popular nesse sentido, dando um voto de confiança, mais uma vez, para a Marli Paulino, né, a prefeita, continuar aí, e com 50%, ela fez 36 mil votos, o segundo colocado foi o doutor Marcos Sesquim, fez 18. Né? Como que você analisaria isso, o porquê que chegou a isso? Né? Só antes, deixa eu ver aqui, Antônio Silva, legal seu argumento, Chicão. Aqui, Antônio Silva. Valeu, Antônio Silva. Obrigado aí pela tua presença. Muito obrigado, viu? Então, o que você acha
da população está satisfeita com o trabalho. Eu acho que não é nem uma questão de satisfação, sabe, Chicão? É um movimento que seguiu as eleições municipais em todo o Brasil, né? Na minha opinião, os prefeitos, a população foi extremamente pragmática, se viu inserida numa crise sanitária, econômica e política durante todo esse ano, né? Nós não saímos de crise. Na crise sanitária, por exemplo, as pessoas dizem que não existe segunda onda porque nunca deixou de ter a primeira. Então, todo mundo passou o ano inserido nesse processo. O que eu percebo é que a população, de forma pragmática, olhou e pensou: vamos manter como está, por medo de uma ruptura no meio de uma crise do tamanho dessa, né? Então, o índice de reeleição foi muito maior, o índice de eleição de sucessor, quando o prefeito não pode se reeleger, mas indica um candidato, também foi alto. Então, eu vejo que essa manutenção do atual status, vamos dizer assim, ela se deu devido ao período eleitoral ser dentro de uma crise, Aí também a pandemia dificultou a campanha em alguns aspectos, né? Chegou na reta final da campanha, ninguém mais fazia campanha pela internet, todo mundo foi para a rua e fez do jeito que deu, né? E, naturalmente, uma campanha mais limitada favorece as pessoas que estão no poder já. E aí, o que acontece? O eleitor viu, né, e aprovou, não diria que aprovou, mas reelegeu muitos candidatos, para não ter um processo de ruptura no meio de toda essa crise, né? E em Pinhais não foi diferente. Em Pinhais acabou reelegendo a Marli, mesmo com uma votação muito significativa, né? Porém, ainda muitos pontos abaixo da votação que teve na eleição passada, por exemplo, onde ela era vice-prefeita, né, do então prefeito Luizão, e acabou consolidando ela nesse cenário, né, até tendo em vista que, por exemplo, o principal adversário dela, pouco de inovação mostrou no processo. Ele já foi vereador, já tinha sido candidato e tal. Então, a minha percepção é que o eleitor foi pragmático. Vamos deixar como está, porque no meio da crise não vamos mexer em nada. Mas a queda na votação dela mostra muito bem o seguinte: vamos deixar como está, mas estamos mandando um recado que queremos algumas mudanças, né? E essa é a minha percepção do processo que aconteceu no Brasil inteiro, mas trouxe para Pinhais a mesma realidade. Perfeito, perfeito. Em 2016 foi 80%, 84%, alguma coisa assim, né? Foi a mais votada da região metropolitana, e agora teve 62%, né? Deixa eu ver aqui, antes de Misael Caetano, muito bom o entrevistado, diz aqui o doutor Misael Caetano, muito legal mesmo. André, e sobre a população também deu sinais de que, será, parece que está, de certa forma, satisfeita com a Câmara de Vereadores. Por quê? A renovação, ela chegou a 7 cadeiras, na verdade 30%, porque 2 cadeiras não disputaram, 2 vereadores, a professora Cineia, né, e que não concorreu do PROS, e o vereador Vinícius, que saiu candidato a prefeito. Então, houve 5 mudanças, na verdade, né? O que você fala sobre isso? É a mesma ideia? Será a mesma situação que você analisaria? Por que essa pouca renovação também? Eu acredito que sim, Chicão. Isso se refletiu na eleição na Câmara de Vereadores também, né? Naturalmente, o eleitor, vamos se colocar no eleitor comum, que talvez não goste ou não discuta política com frequência. Na cabeça do eleitor, ele com tantos problemas, questão econômica, questão de saúde, etc.,
qual é o primeiro nome que ele lembra? Dos vereadores eleitos. Ele acaba, na hora, optando por um vereador que já é, porque ele lembra, fez alguma coisa, ouviu falar sobre algum projeto que ele apresentou nesse período, e a internet, ela acabou, ela era para ser, nas campanhas eleitorais, um processo que ia ser democrático, as redes sociais eram, vamos dizer assim, são iguais para todo mundo, e, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? As redes sociais, elas acabaram altamente poluídas pela campanha eleitoral, né? As pessoas ficaram estupefadas de tanta propaganda eleitoral na internet, e algumas candidaturas que investiram em impulsionamento, que investiram em vídeos de maior qualidade e tal, acabaram se destacando. O que acontecia antes com o material impresso, aconteceu, na minha opinião, nas redes sociais, por exemplo. O material impresso era assim, ficava poluído de tanto material impresso, e aí um ou outro se destacava, chamava atenção e acabava levando, né, para o eleitor acabar investigando a respeito do candidato. Isso, somado à nossa crise sanitária, em que as pessoas estavam, até certo ponto, limitadas, acabou, naturalmente, reelegendo os mesmos, porque são os que as pessoas lembram, são os que já estão na memória e tal, diferente talvez de um ou outro que desenvolveu um trabalho mais a longo prazo, mais antes do processo eleitoral, e que conseguiu amarrar isso. E até porque nós sabemos que eleição de vereador, matematicamente, é a eleição mais difícil que tem, né? Nós temos casos, por exemplo, do ex-presidente Jânio Quadros, lá atrás, que ele perdeu uma eleição para vereador e depois foi candidato a deputado, ficou de suplente, assumiu, virou prefeito, virou governador, virou presidente. Mas eleição para vereador ele perdeu, porque eleição para vereador é uma eleição muito complexa. E daí, naturalmente, num processo caótico desse que a gente viveu esse ano, naturalmente o eleitor se recorda dos já tradicionais eleitos, né? E aí acaba elegendo os mesmos nesse processo. Perfeito, perfeito. Muito legal a tua participação, muito bacana. As pessoas também colaboraram conosco aqui. E chegamos ao final do programa, 1h11, hein? Passou pra caramba, hein? Muito legal, muito bacana. Eu agradeço muito a tua participação e deixo aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais aí. Eu que agradeço, Chicão, a oportunidade, a todos os teus internautas que estão nos assistindo, né? Espero não ter me delongado demais, mas são sempre assuntos muito importantes que a gente precisa discutir, né? E que bom seria se todos discutissem política para a gente achar um caminho, né? Uma saída democrática e séria para todas as nossas crises. Se as pessoas discutissem mais política, talvez o nosso caminho fosse outro. Então, eu até te parabenizo por esse canal, por essa ideia de trazer debate político das mais variadas vertentes, e fazendo com que a população participe, conheça e debata, tenha o direito de não concordar ou discordar, enfim, e a gente está aí para isso. Estamos à disposição quando precisar. O microfone, Chicão. Sempre esqueço. Parabéns, Chicão. É o entrevistado Andreu. Parabéns. Legal, muito bacana mesmo. E agora, o que eu peço? Para que você faça uma pose de modelo aí, para depois eu poder printar essa imagem que eu subo para o YouTube, depois subo para o meu site, que é o blog do Chicão Somavila, né, que é o www.chicãosomavila e .com.br. Beleza pura? Então, vamos lá. A posição de modelo é difícil, mas a gente tenta. Deixa eu... Só vou passar aqui Só quero pegar aqui os caracteres aqui, ó. Vamos lá, atenção. Valeu, galera. Beleza pura. Muito obrigado. Agradeço muito por você ter participado conosco aí. Um grande abraço.
Um abração para todo mundo. Até mais. Isso aí, abraço a todos vocês.